Aleluia, glorificado seja o santo nome do Senhor. Eu quero saudar a todos, a vocês que estão juntamente comigo nessa noite. Eu quero saudar com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor esteja contigo, esteja aí na tua casa, esteja conosco aqui na ministração dessa palavra. Nós somos da Igreja Evangélica Crisol. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Igreja Evangélica Crisol. E nos encontramos ali no centro de Nilópolis, na rua João Pessoa, número 1001, ao qual nós estamos sempre louvando e engrandecendo a nosso Deus maravilhoso. E estamos aqui nessa noite, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, para engrandecer ao nosso Deus, a esse Deus maravilhoso, o Criador dos céus e da terra. Eu tenho certeza que Ele tem uma palavra poderosa para a nossa vida. Aleluia. Então abra a sua Bíblia, glória a Deus. Abra a sua Bíblia, segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 21. Nós vamos ler a partir do versículo de número 15. Aleluia. Vai lá no Antigo Testamento, glorificado seja o nome do Senhor. Antigo Testamento, segundo livro do profeta profeta Samuel. Segundo livro do profeta Samuel. Abra aí a sua Bíblia. A partir do capítulo de número 21, nós vamos ler a partir do versículo de número 15. Eu vou falar um pouquinho sobre a vida de Davi, um homem ao qual a Bíblia ela fala que foi um homem conhecido segundo o coração de Deus. Aleluia. Abriu aí? Então acompanhe comigo. Segundo livro do profeta Samuel. Segundo livro do profeta Samuel. Segundo livro do profeta Samuel. Capítulo de número 21. A partir do versículo de número 15. Amém? Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi contra ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. Olha aí, né? De tanto ele pelejar contra a vida contra os filisteus, né? Que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era o nome de um gigante, que era dos filhos do gigante, e o peso de sua lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova. Este intentou ferir a Davi. Agora olha o versículo de número 17. Porém, Abissai, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Fecha teus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus, louvado e engrandecido seja teu santo nome. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui te engrandecendo, te louvando, declarando que só o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Meu Deus e meu Pai, enquanto nós estivermos aqui, lendo a Tua Palavra, meditando na Tua Palavra, que o Senhor vai na casa dos Teus filhos, que o Senhor vai na residência dos Teus filhos, e começa a curar de toda enfermidade. Que esta Palavra, meu Deus, venha entrar no coração da Tua igreja. Por isso eu te peço nessa noite, Senhor meu Deus, fala conosco, fala com a Tua igreja, em o nome de Jesus, amém? Podeis ficar à vontade em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós lemos aqui agora, parte desse texto, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 21, aleluia, a partir do versículo número 15, quando a Bíblia diz aqui, em que Davi ele saiu à guerra, ele foi pelejar, porque o ofício de Davi era ir para a guerra, era para pelejar. Mas a Bíblia diz que tiveram mais os filisteus para uma peleja contra Israel.
Porque os filisteus sempre foram inimigos de Israel. Durante toda a Bíblia que nós lemos, em que aparece o nome dos filisteus, era guerra, era peleja contra os israelitas. E Davi estava à frente da batalha, porque Davi estava sempre à frente da batalha. E a Bíblia ela diz aqui, e desceu Davi com ele o seu servo, mas tanto pelejaram. Mas a peleja foi tão ferrenha, a peleja durou tanto tempo, que a Bíblia diz aqui que Davi se cansou. Agora você veja aqui, e eu dizendo essa palavra, Davi um homem de guerra, um homem acostumado à peleja. E quantos de nós também estamos acostumados a ir para a peleja? Estamos acostumados a lutar contra o inimigo. Mas chega no momento da nossa vida, quando aconteceu com Davi, bate o cansaço, porque a nossa briga é grande, irmão, a nossa briga ela é diária. Quando nós entregamos nossa vida para nosso Senhor Jesus Cristo, quando você tomou essa decisão de sair do mundo e entrar para a presença do Senhor, você comprou uma briga com o inimigo. E todos os dias da nossa vida nós pelejamos. Quantas vezes nós pelejamos? Quantas vezes você que está ouvindo essa mensagem, quantas vezes você entrou em batalhas, pelejando, quantas situações adversas na sua vida, e chega um momento que cansou. E às vezes tem pessoas que olham, às vezes, para a nossa aparência, às vezes tem pessoas que falam comigo, mas pastor, você está com a aparência cansada. Mas às vezes eu estou cansado pelas lutas, pelas pelejas, às vezes eu pelejo. Nem lutas que é contra a minha vida, mas às vezes eu pelejo contra a vida de outras pessoas. Mas independente de título de pastor, de presbítero, ou seja lá o título que você tenha, mas quando você se predispõe a entrar nessa batalha pelo Senhor, você compra uma briga, você entra para a guerra. E às vezes pessoas olham, mas você está com a aparência cansada, você está cansado de lutar, mas eu quero te dizer uma coisa, que só se cansa quem entra para a peleja, só fica cansado quem entra para a luta, porque se eu não entrasse para a luta, eu não estaria cansado. Se eu não tivesse uma vida de oração, de leitura da palavra, de buscar a presença de Deus, eu não estaria cansado. Se você não tivesse uma vida de comunhão com Deus, entrando na brecha pela vida de outras pessoas, você não estaria cansado. Se Davi não tivesse ido à peleja, ele não estaria cansado, mas ele só se cansou porque ele foi para a luta. Ei, Deus está chamando a igreja, Deus está nos chamando para ir para a guerra. É isso que Deus está falando conosco. Então no dia a dia, quando nós pelejamos, porque a palavra do Senhor fala lá em Efésios, no capítulo número 6, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas são contra a potestade, principado, contra a horte nos lugares celestiais. E quando nós nos propomos a entrar numa dimensão espiritual, isso atinge também a nossa carne, porque nós somos carne. Então quando Davi se predispôs a ir para a guerra, independente da idade, um homem experiente, olha aqui, irmãos, um homem experiente como Davi, acostumado às guerras, Davi sabia que quando ele ia para a peleja, ele não iria sozinho, mas ele tinha a presença do Espírito Santo de Deus. Estava ali um homem tarimbado, mas ele chegou um certo momento que ele se cansou, que ele ficou cansado. E às vezes essas nossas guerras diárias nos deixam cansados. Mas exatamente nesse momento em que Davi parou para se descansar, se despojou da sua armadura, se despojou totalmente da sua lança, deixou a sua lança de lado, e agora eu vou descansar. Mas é nesse momento em que nós paramos para descansar, é que ele se propõe a vir contra a nossa vida. Olha o versículo aqui, de número 16, e eu estou no capítulo 21, do segundo livro do Samuel, quando ele diz assim: e Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança dos ciclos de cobre.
e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi. Porque esse filho daqui, para alguns historiadores, ele era o filho de Golias, daquele Golias em que, primeiro, Davi já tinha derrotado. Talvez esse gigante aqui, se for verídico o que relata os historiadores, talvez esse gigante aqui, desde pequeno, desde criança, ele seguiu aquilo no coração: um dia eu vou destruir Davi, um dia eu vou matar Davi, porque ele destruiu a obra, ele matou o meu pai. E na nossa vida, irmão, não é diferente. Porque quantas guerras nós participamos, quantas orações pela vida dos nossos irmãos, quantas obras de feitiçaria, irmão, levando para o nível espiritual, nós desatamos, nós quebramos as muralhas, nós salvamos vidas pelas nossas orações. Quantos inimigos nós derrotamos com as nossas orações, mas foi no momento. Davi derrotou vários inimigos, Davi derrotou Golias, Davi derrotou o seu inimigo várias vezes, mas chegou o momento em que ele precisou descansar. E tem momentos na nossa vida que precisamos descansar, mas é nesse momento em que aquele gigante chamado Isbi-Benob aqui falou: é agora que eu vou matar Davi, porque ele está desarmado, ele está descansando. Então ele intentou, ele colocou na sua mente, ele armou um plano: vai ser agora que eu vou destruir a vida de Davi. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa hora, porque mesmo no momento em que nós estamos descansando, Deus também está velando pela nossa vida. Deus está olhando quanto nós precisamos também no momento de sossego, mesmo no meio da batalha. Mesmo aquele homem, porque a verdade é que Davi, ele já havia derrotado vários filisteus, mas ele também já havia derrotado o gigante. E quem era esse gigante que iria ser contra Davi? O gigante sabia da experiência de Davi, porque acompanhe comigo, volta comigo, ainda no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 17, e eu vou ler o versículo de número 40, primeiro livro, no capítulo de número 17, a partir do versículo de número 40, a Bíblia fala assim: e tomou seu cajado na mão, olha só, e escolheu para si 5 seixos, ou seja, 5 pedras do ribeiro, e pô-lo diante do alforje de pastor que trazia, e a saber no surrão, e o lançou a mão na sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e vinha chegando a Davi, e o que ele levava o escudo ia diante dele. Isso Davi, na sua mocidade, no início da sua caminhada, disposto a honrar a palavra de Deus, a honrar a presença de Deus. Nesse exato momento, Davi deixou o medo, porque a primeira coisa que quando o gigante se levanta contra a nossa vida, é colocar medo para que nós venhamos a retroagir, a sair da presença do Senhor. A Bíblia diz que de um lado, o gigante junto, representando os filisteus, começava a gritar, começava a ignorar o povo de Israel, a humilhar o povo de Israel. Mas sabe o que Davi, tomado pelo Espírito Santo de Deus, ele falou: ora, quem é esse incircunciso que está tentando humilhar o nome do Senhor? E ele se propôs a ir para a guerra. Deus está te chamando a ir para a guerra. Deus está te chamando para... Porque ele colocou não uma armadura física, mas ele colocou uma armadura espiritual. Porque Davi sabia que ele não estava indo sozinho, mas ele tinha a presença do Espírito Santo de Deus com ele. Quando Deus falou com ele: pega 5 pedras, coloca aí. Mas Davi, ele usou apenas uma pedra. Mas eu fiquei perguntando, só acompanhe comigo. Deus mandou ele pegar 5 pedras, mas Davi iria usar somente uma pedra. Acompanhe comigo o versículo de número 42, quando ele diz assim: e olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porque era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi:
Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? Olha só, e o filisteu amaldiçoa Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne à ave do céu e à besta do campo. Versículo 45, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Então, quando ele partiu para pelear pedras, e ele precisou apenas de uma pedra para... Aleluia! Glorificado seja o nome de Deus. Olha o versículo de número 49. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe tirou e feriu o filisteu na testa e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Então quem derrubou aquele gigante foi o Espírito Santo de Deus, irmão. Porque, na verdade, Davi sabia que não teria uma segunda chance. Ele precisava apenas de uma chance, de uma pedra, para que ele pudesse derrubar aquele gigante, porque ele vinha em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que é o dono da nossa vida. Mas eu fiquei me perguntando, mas Senhor, se o Espírito Santo de Deus estava com Davi, e ele estava com Davi, então por que, Senhor, que ele precisou pegar 5 pedras se ele usar só uma? Ei, aprenda uma coisa comigo. Tudo que Deus faz não é por um acaso. Porque a pedra ela tem uma representação muito significativa na Bíblia. Como, por exemplo, Jacó. Quando eu vou lá para Gênesis 28, versículo de número 11. A Bíblia diz assim: e chegou ao lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras naquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. Então a pedra aqui para Jacó, representa repouso, um lugar seguro, o lugar onde ele passou. Então essa pedra a qual ele deixou, ei, saiba de uma coisa, nossa pedra, que nós sabemos hoje que é nosso Senhor Jesus Cristo, a pedra de esquina, é Ele que nos dá repouso, é Ele que nos guarda. Quando eu venho ali também, entrar no mérito do sacerdote, a Bíblia diz também em Êxodo, capítulo de número 28, no versículo de número 12, diz assim: e porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel, e Arão levará os seus nomes sob ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. A pedra também representa aqui um memorial diante de Deus. Aleluia! Porque tudo aquilo que você faz, toda peleja que você entra, é um memorial diante de Deus. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Mas, e ainda fica aquela pergunta, por que então Davi, um homem experiente, um homem tarimbado e que já havia derrotado o gigante, mas chegou, quando nós lemos lá no capítulo, aleluia, de número 23, glória a Deus, aleluia, quando no segundo livro de Daniel, glorificado seja o nome do Senhor, no capítulo de número 21, quando a Bíblia está dizendo aqui, então naquele exato momento em que ele iria lutar contra o gigante, e ali a Bíblia fala que Davi estava descansando. Então aquele gigante, ele se levantou contra Davi, porque ele esperou no momento de descanso. Você sabe de uma coisa, você que é homem de oração, você que é mulher de oração, o inimigo ele está de olho, ele está sempre vigiando você, porque ele quer um momento, ele é estrategista, ele quer um momento em que nós descansamos, é aquele momento em que parece que nós vacilamos, naquele momento em que eu penso, eu não vou orar mais, porque não adianta que as coisas não estão chegando, não vou orar mais, não vou clamar, porque a porta não está aberta. É nesse momento de descanso em que o inimigo tenta vir contra a nossa vida,
É nesse momento em que nós estamos descansando, que a Bíblia diz que Davi estava descansando, e aquele gigante chamado, aleluia, Isbi-Benob, tentou contra a vida de Davi. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus é o Deus de Israel, Deus é o Deus das causas impossíveis, Deus é o Deus do livramento. No momento em que nós estamos descansando, é aí também que Deus vela pelas nossas vidas. Porque a Bíblia diz que quando aquele inimigo, ele estava vindo contra a vida de Davi, que estava descansando, a Bíblia fala o seguinte: porém, Abissai, no versículo 17, porém, Abissai, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juntaram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apague a lâmpada de Israel. Então, no momento em que parece que você está sendo derrotado pelo gigante chamado Isbenote, mas Deus manda Abissai ao teu socorro. O Abissai pode ser o anjo do Senhor, mas o Abissai também pode ser aquele irmão que está orando pela tua vida. O Abissai pode ser aquele irmão que está colocando você nas suas orações. Pode ser aquele que está junto contigo na obra. O Abissai é aquele que é enviado por Deus para te dar escape. É aquele que peleja a tua guerra, que está junto contigo. O Abissai pode ser alguém dentro da tua casa. Você pode ser um Abissai na vida de uma pessoa, quando aquela pessoa parece que ela não está vigiando, mas você está tampando a brecha na vida daquela pessoa. Aí me faz lembrar Neemias, porque Neemias, quando soube que o muro estava destruído, que o templo havia sido reconstruído, mas ainda havia brechas no muro, e Neemias foi lá em Jerusalém. O rei permitiu que Neemias fosse em Jerusalém para tapar as brechas do muro. Ali naquele momento, Neemias era como se fosse um Abissai, um homem para tampar as brechas pela vida do povo. Ei, você tem uma importância muito grande nas mãos de Deus. Continue orando pela vida da tua família. Continue orando pela vida do teu povo. Porque o inimigo, ele está tentando ceifar pessoas que estão descansando, pessoas que às vezes não querem fazer a obra, pessoas que não querem atender o chamado de Deus. Mas Deus está levantando Abissais nas igrejas, dentro das casas, dentro dos lares, para interceder no momento em que o inimigo tentar destruir a vida de um membro da tua família. Davi estava descansando. Aquele era o exato momento em que o inimigo gigante se levantou contra a vida dele. E agora aqui eu começo a entender, igreja, o porquê Deus havia colocado 5 pedras no alforje de Davi. Porque a primeira pedra que ele usou foi contra o gigante Golias há muitos anos atrás. E a segunda pedra que estava guardada para ele foi contra esse gigante, que se chama Isbi-Benob. É por isso que Deus armou. Era algo profético na vida de Davi. Sabe de uma coisa? Você que tem lutado, tem passado uma peleja, ainda que você esteja cansado, mas ainda tem uma pedra no teu alforje, ainda tem uma pedra no teu bolso. Deus preparou uma pedra para você lançar contra a vida do inimigo da tua alma. Deus preparou ainda uma pedra para lançar contra o inimigo da tua família. Deus preparou uma pedra para você esmagar a cabeça da serpente, para você destruir toda obra de feitiçaria, toda obra de macumba contra a tua família. Deus preparou essa pedra, porque hoje é noite de derrubar mais um gigante. Aleluia. Qual é o gigante que está se levantando contra a tua casa? Qual é o gigante que está se levantando contra a tua vida? Ei, não se preocupe. Não se preocupe com isso. Porque Deus preparou uma pedra contra ele. A primeira pedra você lançou quando você foi para a batalha, quando você não teve medo do inimigo. Quando você enfrentou o teu primeiro gigante.
Até hoje, eu me lembro o primeiro gigante que eu enfrentei, em que tentou se levantar contra a minha vida, em que o inimigo se levantou e se manifestou numa pessoa e veio contra a minha vida. Mas ali, eu confesso, os irmãos, naquele momento, eu senti medo porque era novo convertido, mas na fração de segundo, o Espírito Santo falou comigo e falou assim: ué, né, o que você está aprendendo na igreja? Não é no meu nome, olha aí, não é no nome de Jesus que você expulsa demônio, que você repreende o inimigo? Então ali eu peguei a minha primeira pedra e repreendi aquele demônio em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aquele demônio bateu em retirada. E outros também eu enfrentei, outros você tem enfrentado. Quantas batalhas você tem enfrentado na tua vida, mas Deus não te deixa desarmado, sabe por quê? Porque cada pedra representa a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. Ei, você além de não estar sozinho, Deus tem enviado para te salvar, para te tirar, para te dar livramento, e Deus tem colocado uma pedra na tua mão. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Então ali estava Davi, como muitos de nós, irmãos, quanto muitos de nós estamos às vezes descansando, porque sempre depois de uma batalha, sempre depois de uma batalha, eu vim aqui para te dizer isso para você. Sempre depois de uma batalha, vai ter uma outra batalha. E mesmo quando nós estamos descansando, nós temos que estar vigilantes. Mesmo quando nós estamos descansando, nós temos que estar armados com essa pedra na mão. Porque nós sabemos que o inimigo não descansa. Eu tenho necessidade de descansar. Você tem necessidade de descansar. Mas o inimigo, ele não descansa, ele espera aquele momento. Mas uma coisa eu tenho para te dizer para a tua vida: tem momento que eu tenho que descansar, tem momento que você descansa, mas da mesma forma em que o inimigo não descansa, a Bíblia diz que o meu Deus, ele não dorme, ele não toscaneja, ele não cochila, ele não pisca, mas ele está alerta e ele está te guardando. Aleluia! É Ele que te guarda. É Ele que envia pessoas para nos ajudar. Assim como Abissai, olha aqui, o inimigo estava preparado, o gigante estava preparado. E quando ele viu Davi que estava descansando, ele colocou no coração assim: agora é a oportunidade. É a oportunidade de eu destruir Davi. Ele matou o meu pai. Ele destruiu muitos dos filisteus, mas chegou o momento, é nesse momento, chegou o momento da minha vingança. E quando chegou naquele momento, Abissai, que estava alerta, que estava vigilante, ei, ore para que Deus coloque pessoas vigilantes ao teu lado. Ore para que Deus coloque Abissai do teu lado. Pessoas que se preocupam com você. Pessoas que se preocupam com o teu ministério, pessoas que querem o teu bem, pessoas que dão aleluia, que dão glória a Deus, de coração aberto quando Deus te dá vitória. Pessoas que quando vão no culto de ação de graça, porque Deus fez algo pela tua vida, são pessoas que vão com sinceridade. Procure pessoas sinceras, pessoas tementes a Deus. Pessoas que querem te ajudar na obra, na tua vida espiritual, na tua vida secular. Procure Abissai na tua vida. Porque durante o nosso ministério, o que mais tem se levantado são gigantes. Não somente Golias, mas também Isbe Benob, que é o nome desse gigante que se levantou para destruir a vida de Davi. Mas eu quero declarar sobre a tua vida que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que maior é o nosso Deus ao qual nós servimos do que aquele que está lá fora. Porque é o Santo de Israel é que nos guarda. É por isso, irmãos, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. É por isso que nós conseguimos até hoje resistir ao diabo, e ele tem fugido de nós, sabe por quê?
porque tem pessoas que estão do nosso lado, pessoas que quando nós estamos fracos, às vezes, pelas lutas, mas aí tem pessoas que nos estendem as mãos, que nos aconselham, que está conosco, que diz, ei, não fique prostrado, vai adiante. Assim como ele falou com Josué, ei Josué, Moisés agora é morto, levanta, passe esse Jordão, porque eu tenho uma grande obra na tua vida. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Precisamos pessoas como Moisés também, que falava para Josué, Josué, você vai ser meu sucessor, você vai levar esse povo diante do Jordão. Ei, não levante-se. Precisamos ser como Elias quando estava no deserto, quando estava pedindo a morte, mas de repente veio o anjo e alimentou ele e falou, ei Elias, coma desse pão, beba dessa água, coma desse alimento, porque você tem uma caminhada muito grande. E ele se levantou. Precisamos de pessoas que nos levem alimento espiritual. Precisamos de verdadeiros abissai, homens e mulheres que guerreiam as nossas guerras, que pelejam as nossas pelejas. É isso que nós precisamos. Aleluia. E ali estava. Agora eu entendi. Porque 5 pedras, a primeira, aleluia, foi jogada contra o gigante Golias. Mas a segunda pedra que Deus guardou foi contra Isbi-Benob. O outro gigante se levantou. E a terceira pedra, irmãos, aleluia, olha o versículo de número 18 que diz assim, e aconteceu depois disso, que houve em Gove ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, ou Uzalita, feriu Asaf, que era dos filhos de gigantes. Olha aí, usando a outra pedra. Deus deu 5 pedras para Davi. Então aqui ele e o seu grupo estavam jogando a sua terceira pedra. E vinha a quarta pedra, quando o versículo 4, que diz assim, houve mais ainda outra peleja contra os filisteus. Olha o versículo 19, em Gob, Elã, filho de Jearé, o Beneta feriu Golias, o Geteu, de cuja lança era haste como eixo de tecelão. Então ali ele usou a quarta pedra, aleluia. Mas iriam ainda no versículo de número 20, quando diz assim, e houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, e 24 por todo, e também este nascera do gigante. Mas a Bíblia diz, injuriava Israel, porém Jonathan, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. A Bíblia encerra aqui, dizendo assim, estes 4 nasceram dos gigantes em Gade, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Agora eu entendi porque que Deus, quando levantou Davi, ele usou uma pedra para derrubar o gigante, mas mandou ele pegar 5 pedras, porque ele sabia que Davi ainda iria pelejar outras pelejas, queria guerrear outras guerras. Por isso, irmão, que Deus nessa noite está nos revelando que você não está desarmado, que você não está sozinho nessa peleja, que Deus colocou essas pedras para que quando o inimigo se levantar, você não está desarmado, mas você vai atirar essa pedra espiritualmente falando, e você vai derrubar. Quantos gigantes se levantar contra a tua vida, esses mesmos gigantes, eles se tornarão a cair, porque o Deus de Israel está com você. Ele está nessa peleja. Então não fique desanimado. Deus está te chamando para isso, para você guerrear. E a guerra, irmãos, são contra gigantes. Lembra quando lá no Novo Testamento Deus iria falar que a nossa guerra, a nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue, mas são contra a potestade, contra principados, contra as hostes no lugares celestiais.
mas mesmo que eles se levantem contra a nossa vida, Deus está levantando também pessoas como Abissai, pessoas como os homens de Davi, os valentes de Davi, que estão guerreando a nossa guerra. Quantas pessoas agora, nesse momento, estão orando pela tua vida? Ainda hoje à tarde, nós subimos ao monte e nós clamamos pelas igrejas, nós clamamos pelo Brasil, nós clamamos por algumas pessoas, porque nos colocamos na posição de Abissai, intercedendo para tampar as brechas de outras pessoas, para que Deus traga uma cobertura espiritual sobre a tua vida, porque mesmo que o inimigo venha se levantar, mas ele vai cair em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vimos aqui que Davi, aleluia, que Davi, mesmo homem experiente, mesmo homem de guerra, está sujeito a correr perigos, está sujeito ao inimigo se levantar contra ele. Mas da mesma forma que Deus levantou Abissai para se colocar entre o gigante, a vida de Davi, Deus está levantando Abissais dentro da igreja para clamar, para orar, para se colocar na brecha, para clamar pela tua vida, para clamar pelo nosso ministério, para clamar pela nossa casa, irmãos. É isso que nós precisamos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então Davi, na verdade, ele e os seus valentes derrotaram 5 gigantes em toda a sua vida. Em toda a sua vida, Davi, 5 gigantes se levantaram contra Davi. E quantos gigantes estão se levantando contra a nossa vida? Aleluia. Mas eu vejo algumas características aqui na vida de Davi para Deus poupar a sua vida. Primeira coisa que eu vejo na vida de Davi e que Deus tem que ver na nossa vida é a importância de conhecer a Deus. Temos que conhecer mais Deus. Porque quando o primeiro gigante, Golias, se levantou contra Davi, ele já tinha uma experiência com Deus. Porque ele falou diante do rei Saul e ele falou assim: olha, quem é esse gigante, quem é esse incircunciso? Eu vou vencê-lo, sabe por quê? Porque eu já tenho experiência com Deus. Eu não preciso de espada, eu não preciso de uma armadura, porque eu já tenho a presença do Espírito Santo de Deus comigo. Porque quando eu estava lá, cuidando das ovelhas do meu pai, veio um urso, e eu derrotei aquele urso. Olha aí Davi dando testemunho. E depois do urso, veio um leão, e eu derrotei aquele leão. E depois desse leão está vindo esse gigante. Ei, Davi já tinha experiência com Deus. Precisamos ter experiências com Deus. Eu só conheço a Deus quando eu tenho experiências com Deus. Eu só conheço Ele quando eu vou para a peleja, quando eu vou para a batalha, quando eu vou para o campo da guerra. Mesmo que essa guerra seja espiritual, mas eu tenho que ser um Davi corajoso. Eu tenho que ver e sentir a importância de conhecer a Deus. Sabe por quê? Porque no fundo, Davi preparou aquele urso, ele preparou para enfrentar o leão. E quando ele venceu o urso e preparou para vencer o leão, é porque quando ele venceu o leão, ele estava preparando Davi para vencer o Golias, o gigante. E quando ele preparou e ele venceu o Golias, ele estava preparando Davi para vencer Saul, porque o rei Saul se voltou depois contra Davi. Ei, as experiências que você está passando é porque Deus está te preparando para outra peleja. E quando vier outra peleja, você não vai ser aquela pessoa que vai ficar com medo, que não vai saber o que fazer, não. Você vai enfrentar essa situação adversa. Por quê? Porque Deus vai colocar no teu coração e Ele vai dizer contigo: ei, você não venceu aquele urso, então agora você vai vencer o leão. E quando você vencer o leão, aí você vai pensar: ei, pode vir o gigante que for, porque se eu venci o leão, eu vou vencer aquele urso.
Aleluia! E pode se levantar quem for contra a minha vida, porque se eu venci e Davi venceu aquele gigante, o Golias, ele também venceu a Saul. Então Deus está te preparando, porque quando Davi foi para o campo de batalha, quando ele viu o segundo gigante que se levantou contra a vida dele, ele falou: eu estou descansando, não, mas eu tenho certeza de uma coisa, não chegou o momento de eu ser derrotado. Ei, Deus está te falando uma coisa, nessa noite, nesse início de noite, você não vai ser derrotado por esse problema, você não vai ser derrotado, você não vai morrer nessa enfermidade, sabe por quê? Porque Deus está levantando Abissai para interceder por você, para clamar por você, para dizer diante do Altíssimo que só o Senhor é Deus na tua vida. Recebe o livramento nessa noite, igreja. Recebe o livramento da parte de Deus. Recebe essa palavra. Temos que conhecer mais a Deus. E a segunda característica que eu vejo aqui, em que Deus colocou na vida de Davi, Ele vai colocar: temos conhecer as nossas armas, as armas que nós temos. As pedras que estavam no bolso de Davi eram verdadeiras, porque ele estava preparando, porque sabia que ele ia enfrentar gigante. Você tem que conhecer a arma que Deus colocou, porque lá em Efésios fala assim: revestido de toda a armadura de Deus. E durante essa armadura, ele colocou as armaduras para nos defender: o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da justiça, aleluia, glória a Deus. Ele colocou as sandálias do evangelho, ele colocou o escudo da fé, meu querido. Você tem que saber as armas que você tem, você tem que saber que você tem a arma da fé, você tem que saber que você tem a arma da salvação, e nisso Deus está te protegendo, Deus está te guardando. Mas dentro dessa couraça, dentro dessa armadura de Deus que Ele tem colocado sobre a tua vida, tem uma que é uma das principais, que é a espada. A espada representa a palavra de Deus, e seguido da palavra vem oração. Sabe qual é a arma poderosa que você tem contra a vida de Satanás, contra a tua vida? É você abrir a tua boca e clamar, e orar, interceder, e colocar nas mãos do Senhor toda essa enfermidade, colocar o teu problema, a tua dificuldade, colocar essa muralha, colocar tudo isso diante de Deus. Deus te deu como arma a oração, e vamos bombardear o inferno nessa noite com a oração. Vamos bombardear aquela enfermidade que está tentando se alojar diante de você, tentando te alojar dentro do teu corpo. Nós vamos bombardear essa enfermidade com a oração. Aleluia! Sabe qual era a outra característica que Davi tinha? É que ele nos diz, e deixa ensinamento, é que precisamos nos conhecer. Deus está falando nessa noite: para de ficar dizendo que é coitadinho, para de ficar dizendo que Deus não te usa, para de ficar dizendo que Deus não é contigo. Ei, se Deus te chamou, Ele te capacita. Deus está te chamando para uma grande obra, Deus está te chamando para pelejar, Deus quer você no campo de batalha. Volto a repetir aqui: só se fica cansado quem está batalhando, quem está trabalhando. Eu nunca vi aquele que fica à toa ficar cansado, não. Mas eu só tenho notícia de quem está cansado, é quem está trabalhando. Davi só ficou cansado porque estava no campo de batalha. E aí veio o escape. Aleluia! E aí veio o escape, sabe por quê? Porque no momento em que Davi estava descansando, mas Deus levanta Abissai. No momento em que você está descansando, falando nessa noite, você precisa se conhecer melhor. Sabe quando é que você vai se conhecer melhor? Quando você for para o campo de batalha. Quando você, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Quando, aleluia, quando você estiver ali derrotando, enfrentando, mas vencendo gigantes.
Quanto mais gigante se levanta contra a tua vida, mais gigante vai cair. Mas a peleja é dura mesmo. Porque até uma forma de descontrair um pouco, né? Outro dia eu estava falando com o irmão, é óbvio que Davi tinha que enfrentar gigante, porque se ele enfrentasse Adão, me perdoa aí, né? Se ele enfrentasse pessoas menores do que ele, a fama de Davi não chegaria em lugar nenhum, porque estaria enfrentando pessoas menores. Se Davi enfrentasse pessoas menores do que ele, não teria graça nenhuma, não teria mérito nenhuma, mas o grande mérito é que ele venceu o gigante. É por isso que o seu nome ficou afamado. Ei, sabe de uma coisa? Sabe quando é que o teu nome vai ser conhecido? Quando você parar de ficar com medo, medo de ficar cansado, é quando você começar a enfrentar o gigante da tua vida. E quando você entrar e vencer esse gigante, você sabe de uma coisa, quando você estiver diante da face deles, você não estará com as suas mãos vazias, mas você terá uma pedra em que Deus mandou separar lá no rio, e Deus com essa pedra, ele vai esmagar a cabeça da serpente, ele vai botar o inimigo para correr. Qual é o maior gigante contra a tua vida? Quem é esse gigante que está se levantando? Quem é? Ora, mesmo que você estiver cansado, mas saiba de uma coisa, você não está sozinho, porque Deus tem levantado verdadeiros abissai para pelejar junto contigo. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. E para entrar no encerramento, glória a Deus, dessa mensagem, para ir para a parte final dessa mensagem, nós sabemos que hoje, a pedra, como eu falei, ela representa algo de muito grande para o povo de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Primeira carta de Pedro, no capítulo de número 2, versículo de número 6, diz assim: por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Então, para te encorajar a entrar nessa peleja, olha o que Deus está preparando para você. Que a tua pedra, que você vai lançar contra o inimigo, é a própria presença do Espírito Santo de Deus. É a própria presença do nosso Deus maravilhoso. Aleluia! Olha o que diz aqui no Novo Testamento. Aleluia! Quando diz assim, Mateus, no capítulo de número 16. Aleluia! E eu quero que você acompanhe comigo. No capítulo de número 16, no Novo Testamento, quando a Bíblia fala assim, a partir do versículo de número 13, quando diz assim: e chegando Jesus à parte de Cesaré de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: um João Batista. Essa referência, Filho do Homem, é referência ao próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Então quem estava perguntando isso aqui para os apóstolos era Jesus Cristo. Quando ele falou assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E lhe disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou dos profetas. Olha o versículo de número 15. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que sou? E Simão Pedro, no versículo 16, ele fala assim, respondendo, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Era tudo que Jesus queria ouvir. Glorificado seja o nome do Senhor. Aí no versículo de número 17, Jesus responde assim: e Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Agora, pois também eu te digo que tu és Pedro. E aqui ele faz um trocadilho, porque ele diz assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha só, tu és
Pedro significa uma pedra pequena, um fragmento de uma rocha. Mas sobre esta tua confissão, Pedro, que você me reconheceu a mim como Senhor da sua vida, como Cristo. Então, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ou seja, sobre a confissão. Quando eu abro a minha boca, quando eu abri a minha boca e confessei a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu agora tenho a rocha que me defende. Eu agora tenho a rocha que me protege. Ei, você que está assistindo essa mensagem nessa noite, você que está ouvindo essa mensagem até agora, saiba de uma coisa. Nessa peleja, revendo lá em Davi, quando Davi pegou as pedras que Deus preparou e lançou contra o gigante, derrotou aquele gigante. Se Davi, com uma simples pedra que representava o Espírito Santo na sua vida, ele derrubava gigante, imagina você que está aí agora, que está fincado na rocha, imagina o que Deus não possa fazer na tua vida, imagina o milagre que Deus vai fazer na tua vida, imagina os gigantes que irão cair nessa noite, porque a rocha está contigo, a pedra de esquina, a pedra que foi reprovada pelos homens, mas por nós ela não foi reprovada. A pedra que se chama de Jesus Cristo, que ainda hoje serve de pedra de tropeço para muitas pessoas, mas é essa mesma pedra que, ao nosso favor, ela vai derrubar o gigante que se levanta contra a tua vida. Olha aí, o simples fato de você reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. E ele continua dizendo aqui, olha, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia! Glória a Deus! Então, aquilo que está te resistindo, ou aquilo que está resistindo, para que Deus conceda a tua vitória, essa rocha, você vai clamar em nome dessa rocha, que as portas se abrirão, as resistências do inferno serão jogadas por terra, sabe por quê? Porque você vai clamar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, estou terminando essa mensagem nessa noite, porque eu quero clamar pela tua vida, eu quero clamar para que esse gigante, ele venha a ser derrotado, para que esse gigante que está se levantando, apresenta diante de Deus agora. Qual é o gigante que está te afligindo? É uma enfermidade? Começa a pegar essa pedra aí, ó, assim, ó. Fecha a tua mão como se tivesse uma pedra lá na tua mão. É uma simbologia. É uma simbologia que Deus está colocando hoje aqui para você fazer. Está vindo do Espírito Santo. Porque lembra que eu falei, agora eu entendi porque se Davi derrotou o gigante somente com uma pedra, por que ele mandou Davi recolher 5 pedras? Porque Deus sabia que ele iria enfrentar mais 4 gigantes. Ao total, Davi enfrentou 5 gigantes na sua vida. Ei, e hoje, esse gigante que está se levantando, você tem algo de especial na tua mão. Deus colocou algo de especial na tua boca, que é a oração, é o clamor. E nessa noite é noite de derrubar esse gigante, o gigante da enfermidade, esse gigante que está impedindo de que essa porta seja aberta, esse gigante que está impedindo a tua vitória, mas ele vai cair hoje em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ei, se tiver alguém aí do teu lado, o Abissai que está aí do teu lado, começa a clamar junto com ele aí, olha aí, olha aí. Dá a mão a essa pessoa que está aí do teu lado, ele é teu Abissai. Ele é aquele que vai te interceder junto contigo, você não está sozinho. Mas faz assim, ó, pega aí, ó, como se estivesse pegando uma pedra. Só que você está pegando a rocha, você está pegando o poder do Espírito Santo de Deus. Eu quero orar, começa a clamar comigo. Qual é o gigante que está perturbando a tua vida? Eu vou clamar agora, ele vai cair agora em nome de Jesus. Olha aí, eu estou sentindo agora que esse gigante vai cair. Não importa onde ele estiver.
mas ele vai cair na tua vida agora em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora comigo, igreja, ora comigo. Senhor meu Deus, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, louvado e engrandecido seja teu santo nome. Meu Deus, toma nas tuas mãos, meu Deus, essa causa do teu filho. O Senhor vai derrubando esse gigante agora, vai derrubando ele agora em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse gigante que se levantou como enfermidade, vai curando o teu filho, vai curando a tua filha agora. Essa enfermidade vai saindo agora em nome de Jesus, vai sendo derrubada agora. Enfermidade, olha aí, Senhor, que está alojada no corpo do teu filho, da tua filha, essa enfermidade, esse gigante se alojou ali no estômago, eu te repreendo agora. Esse que se alojou na tua garganta, eu repreendo agora em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse gigante se alojou ali no pulmão, vai saindo agora, vai sendo jogada por terra agora, vai caindo agora em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse demônio que se levantou, esse gigante que se levantou, Senhor, na forma de pneumonia, vai curando o gigante da pneumonia, vai curando agora, meu Deus, o gigante, meu Deus e meu Pai, Senhor, do câncer, vai tirando agora o gigante chamado tuberculose. Eu repreendo agora, eu te repreendo agora em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí esse gigante que está se levantando contra a nossa vida profissional, ele seja jogado por terra agora em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí, meu Deus e meu Pai, esse gigante que está no lado do teu filho, da tua filha, vai expulsando ele, vai tirando ele. Olha aí, igreja, vai lá, vai, meu Deus, olha aí, numa forma profética, em nome de nosso Jesus Cristo, joga contra ele agora, atira contra ele agora, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí, meu Deus e meu Pai, esse gigante que se levantou, Senhor, toma, meu Deus, esse poder que tu colocou na mão do teu filho, da tua filha, joga em cima dele agora, vai, sai da minha casa, sai da minha família, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Senhor, esse gigante se levantou contra a minha vida profissional, contra a vida profissional do teu filho, contra aquele que tem um comércio. Esse gigante se levantou contra aquele que tem um comércio, um negócio próprio. Senhor, joga ele por terra agora, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, fere ele agora. Olha agora, em nome de Jesus, sai. Faz assim, olha, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus. Usa dessa autoridade, assim como Deus separou Davi e colocou essas 5 pedras, porque através dessas 5 pedras ele derrotou 5 gigantes, aleluia. Assim hoje nós estamos fincados, enraizados na rocha que se chama nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso esse inimigo, ele já está derrotado. Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, pelas curas que o Senhor fez nessa noite, pela libertação que o Senhor fez na nossa vida nessa noite, e por ter expulsado esse gigante da nossa casa, da nossa vida, da nossa família. Agora, meu Deus e meu Pai, coloca, meu Deus e meu Pai, verdadeiros homens e mulheres que queiram estar do nosso lado, como Abissai, Senhor, que quando Davi estava descansando, em que o inimigo pensou e intentou ir contra a vida dele, mas um amigo de Davi se colocou entre Davi e aquele gigante e derrotou aquele gigante. Amém? Então que Deus possa te abençoar nessa noite. E você que está ouvindo essa mensagem, da mesma forma em que Pedro confessou que Jesus Cristo, Jesus é o Cristo, Ele é o Senhor, e por isso ele edificou aquelas palavras, aleluia, ou glória. E a partir dali, daquelas palavras, Deus começou a criar a igreja, aleluia. E você que ouviu essa mensagem e que também quer ficar nessa rocha para derrubar o gigante da tua vida, entrega a sua vida para Jesus. Quem nessa noite quer entregar a sua vida para Jesus? Quem nessa noite quer declarar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Levanta a tua mão assim e repete comigo: Senhor meu Deus, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu creio nessa palavra, eu creio que Jesus é o Senhor, por isso, meu Deus, Senhor, eu reconheço Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, por isso eu abro a minha boca
e declare assim comigo: eu aceito a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve, meu Deus, o meu nome no livro da vida. Amém? Você que aceitou a Jesus, procura uma igreja mais próxima aí da tua casa. Procura o pastor dessa igreja e fala para ele assim: olha, eu já aceitei Jesus, agora eu quero ser membro dessa igreja. Amém? Glória a Deus. Você que está afastado, aleluia. Você viu o que aconteceu com Davi. No momento em que ele parou de guerra, no momento em que ele descansou, o inimigo, ele armou uma cilada e quase que ceifou a vida de Davi. Então não perca tempo. Volta para Jesus. Renova a sua aliança hoje, ainda com Jesus, enquanto há tempo, porque daqui a pouco não vai ter mais tempo. Amém? Quero agradecer você que ficou até o final dessa mensagem, que recebeu essa mensagem. Procure gravar, procure enviar para o maior número de pessoas possível. Quem sabe Deus está te colocando como um verdadeiro amigo de Davi, né? Que se colocou na brecha, aleluia, que se colocou ali entre o inimigo e Davi, Abissai, né? Amigo de Davi. Quem sabe Deus está querendo te usar. Manda essa mensagem para outras pessoas, que Deus vai te abençoar tremendamente. Amém? Nosso próximo compromisso vai ser na quinta-feira, próxima quinta-feira, às 19 horas. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Amém? Vamos orar para encerrar esse culto. Mais uma vez, obrigado a vocês que estão entrando, vocês que estão comentando. Eu quero agradecer a todos vocês. Amém? E olha aí, família Crisol, hein? Daqui a pouco a gente está lá na igreja. Vamos reabrir a igreja lá. Não vamos ficar muito mais tempo fechado, não. Daqui a pouco a gente está reabrindo a igreja. Vamos estar lá louvando junto lá. Amém? Glória a Deus. Vamos voltar mais forte. Sabe por quê? Porque juntos nós somos mais fortes. Senhor meu Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, que o Senhor venha abençoar o lar do teu povo, que o Senhor venha abençoar o lar da tua igreja. Muito obrigado por essas palavras que entraram no nosso coração. Muito obrigado. O Senhor venha abençoar a tua igreja em nome de Jesus. Amém? Estenda as suas mãos e receba a bênção apostólica em nome de Jesus. Que a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo e que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre todas as igrejas espalhadas pela face da terra, não somente hoje, ó Pai, mas para todos sempre. A igreja diz amém. Que Deus abençoe a tua vida e de toda a tua família, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória, aleluia.